Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos no terceiro capítulo da primeira parte que vem falar sobre a criação. E hoje nós vamos conhecer o tema formação dos seres vivos. Então vamos lá para a pergunta 43. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então seres vivos apropriados ao estado do globo. Olha que interessante, eles danados, né? Eles não falaram exatamente quando é que começou a ser povoado, mas eles deram o indicativo correto, né? Sobre como aconteceu. 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A resposta: a Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Eu indico que você vá estudar, por exemplo, o céu e o inferno, que tem... a Gênese, né? Os milagres e as predições, que vem falar sobre cada época de formação do globo, em complemento até a essa seção aqui do Livro dos Espíritos, que é bem genericão, como você está percebendo, né? 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. Olha que interessante, isso me lembra muito o filme Prometheus, né? Que mostra que a gente foi povoado por um povo alienígena, né? Que a nossa raça veio de outro planeta e os espíritos estão falando mais ou menos a mesma coisa aqui. Mas vamos ver a observação que Kardec faz a essa pergunta. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus. Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Entende que os espíritos eles não vêm dando as respostas de mão beijada? Que a gente possa trabalhar para entender. Aí você vai falar assim, então eles não sabiam. Não, provavelmente sim, sabem, né? Mas não querem dar as respostas de mão beijada para a gente. A gente vai desenvolvendo métodos que consegue descobrir. Vamos para a próxima, 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam, para desabrochar, a fermentação putrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, é só uma questão de identidade, de identificar, né, estes... Mas é que na época de Kardec tinha uma teoria que se nasciam, né, uma criação, de dentro de um vidro vazio de repente apareciam larvas que viravam borboletas, mas que depois, mais tarde,
que é o negócio da criação espontânea, que mais tarde se descobriu que não era exatamente isso, né? Que a gente não tinha jeito de observar com ferramentas como microscópio e tudo mais. Então a gente não sabia de uma infinidade de seres muito pequenos que a gente não sabia, então tinha essa ideia. Por isso até a pergunta do Kardec sobre a geração espontânea, né? Nascimento espontaneamente, e os espíritos mesmo que disseram assim, olha, são espontâneos, mas em lugar que você realmente não vê que existem, mas eles estão ali. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Essa imagem bonita, né, da criação do homem que veio do barro, não deixa de ser verdade, porque toda a vida na Terra veio da Terra, né? Veio da formação. Sabemos que a vida começou no mar, na água, né? E a gente volte ao pó, que veio do pó, a gente veio, né? A gente se alimenta de plantas que trazem nutrientes do solo e tudo mais, então é uma bela de uma alegoria e bem coerente. 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Olha, de novo Kardec está perguntando quando que o homem apareceu na Terra. Eu vou colocar aqui no Google origem do homem na Terra, para ver o que o tio Google me fala. E é interessante que diz assim: a hipótese científica mais aceita para a origem da espécie humana moderna, o Homo sapiens, é o que surgiu na África há cerca de 200 mil anos, após um processo evolutivo de milhões de anos. Então, hipótese, né? Ainda não sabemos ao certo quando que se apareceu, e estamos falando da espécie, né? Homo sapiens, mas a gente teve muita espécie anteriormente, então ainda essa resposta, vamos dizer que está coerente aí, né? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos, ou seja, estamos jogando na loteria, né? A gente está dando um chutômetro, né? E última pergunta de hoje, 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Porque a evolução se deu, né? Não é que surgiu o homem do nada, a gente foi evoluindo de outras espécies, né? E tudo evoluiu de uma única molécula que se tornou orgânica no princípio dos tempos, quando a Terra ainda estava em formação, né? Esse princípio dos tempos é que a gente costuma dizer que aí está o dedinho de Deus, porque assim, por mais que tentam repetir as condições da criação da vida, nunca conseguimos dar a vida a ninguém. A gente consegue até manipular, né? Os genes, consegue manipular os embriões, consegue manipular um monte de coisa, mas a gente não consegue criar vida do nada, né? E essa resposta foi bem interessante a esse respeito. Beleza? Bom, encerramos hoje. No próximo episódio vamos continuar no mesmo capítulo com o título curioso: Povoamento da Terra, Adão. Uai, o que será que os espíritos vão falar de Adão? Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!